Salmo 51 é um salmo de Davi. Salmo 51. Eu estou lendo todo o salmo, é um salmo relativamente curto. A palavra do Senhor nos diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei. Fiz o que é mal aos teus olhos, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprazes em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa a Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Amém? Eu convido os irmãos a orar mais uma vez sobre esta palavra. Senhor, fala conosco na tua palavra, Senhor, que sejamos tocados pelo teu Espírito na tua palavra. Senhor, dá honra à tua palavra. Não a nós, mas ao teu nome da glória. Que eu me encontre fiel, pregando a tua palavra, sem medo, na consciência de que estou sendo fiel à sua palavra. Que a sua igreja, meus irmãos em Cristo, possam acatar a palavra no coração. Que eles possam ouvir com temor, com alegria, com esperança, com o propósito de que serão mais santificados e Cristo crescerá mais abundantemente nas nossas vidas. Que a tua palavra possa entrar no nosso coração e achar, Senhor, um depósito limpo, pronto para recebê-la. Que o teu Espírito Santo opere e aplique a sua palavra em nossas vidas. Que sejamos edificados, transformados. Em nome de teu Filho Jesus Cristo, em quem estamos. Amém. Amados irmãos, eu quero falar sobre convicção de pecado. A doutrina esquecida. É esquecida porque geralmente em nosso contexto, nosso contexto evangélico atual, não se fala muito em pecado, não se prega sobre pecado, muito menos sobre ter convicção de pecado. Lamentavelmente,
na maioria das vezes que nós dispomos de algum tempo para entreter nossos olhos e investigar algumas coisas que estão ensinando por aí, principalmente em grandes meios evangélicos, principalmente através da mídia e grandes canais de comunicação, e onde o povo evangélico consegue chegar, os principais pregadores não falam muito de pecado. Talvez seja porque não é um tema muito popular, talvez seja porque não é um tema muito atraente. Afinal de contas, o homem moderno ele não quer ouvir que ele é pecador. Afinal de contas, o que se aguça ao nosso ouvido não é coisas amargas, mas é muitas vezes coisas doces, palatáveis. Mas eu estou convicto de que é necessário pregarmos sobre esse tema. É necessário nós falarmos sobre o pecado, sobre convicção de pecado. Eu elenquei aqui 3 pontos na minha mensagem, e o Rodolfo irá me ajudar ali, se ele copiou o texto que eu mandei para ele. Eu acredito que fez, que ele é bem metódico e faz um trabalho excelente ali para me ajudar. Mas eu quero elencar 3 pontos aqui, e dentro desses pontos, alguns subtópicos. Por que nós precisamos jamais deixar de pregar sobre convicção de pecado? Em primeiro lugar, porque a convicção de pecado é uma doutrina fundamental para o cristianismo, para a fé cristã. Se não houver pregação sobre pecado, se não houver ensinamento de que todo ser humano é pecador, toda a fé cristã não tem sentido algum. Tudo que nós pregamos, desde que o Senhor Jesus ascendeu aos céus, há 2000 anos atrás, tudo que os apóstolos disseram, toda a fé que a igreja transmitiu, dos homens que Deus levantou, o sangue que os mártires derramaram, se não ensinarmos sobre o pecado, se não pregarmos a convicção de pecado, o cristianismo não tem sentido algum. É fundamental essa doutrina, é fundamental em primeiro lugar, porque é uma doutrina bíblica. Tem muitos textos, mas eu coloquei alguns aqui. Romanos 3:23, por exemplo. Quando Paulo está escrevendo a sua carta aos Romanos, ele nos diz que todos pecaram, todos, sem exceção, e destituídos estão da glória de Deus, todos, desde Adão no Éden, até eu e você, até a geração que irá habitar essa terra, todos pecaram. É uma doutrina bíblica. Eclesiastes capítulo 8, versículo 11, o autor diz ali: visto como não se executa logo o juízo sobre as más obras, o coração do homem é inteiramente inclinado à prática do mal. Então o autor nos diz que o coração do homem ele é disposto à prática do mal. E a palavra inclinar ali significa atração. É parecido com a força de atração que a força magnética de um ímã. Pega 2 ímãs e coloca eles na posição de atração. Em 2 Crônicas, capítulo 6, no versículo 36, uma oração de Salomão, o mesmo sábio rei irá orar e dizer assim: Senhor, quando pecarem contra ti, e não há nenhum homem que não peque. E ele inclui todo o homem que nasceu. Em Eclesiastes capítulo 7, versículo 20, Salomão mais uma vez, ele irá nos dizer: não há um homem bom e justo que faça o bem e que não peque. Então é fundamental pregarmos sobre convicção de pecado, porque a Bíblia é enfática sobre esse tema.
É fundamental porque é uma doutrina bíblica. É fundamental porque a maldição que existe na terra, as Escrituras declaram, é por causa do pecado. Quando Adão peca, em Gênesis capítulo 3, versículo 17, Deus diz: por que você ouviu a voz da sua mulher? Porque a mulher ouviu a voz da serpente e comeu da árvore que eu proibi que você não comesse. Maldita agora é a terra por tua causa. A primeira maldição que é lançada na terra ali e que é constatado para nós, a origem está ali. É necessário nós pregarmos sobre convicção de pecado, porque tudo que existe de mal aí, toda essa maldição, todo o sofrimento que a gente passa aqui é por causa do pecado. O pecado entrou na terra e destruiu tudo. É fundamental pregarmos sobre convicção de pecado também, porque em terceiro lugar, o ministério principal do Espírito Santo, o Senhor Jesus declarou na sua partida, na sua ascensão. Antes dele ir, ele disse: eu vou, é necessário que eu vá, se eu não for, o Consolador não virá. Mas ele declarou em João capítulo 16, versículos 8 ao 11, que quando o Espírito Santo viesse, o ministério do Espírito Santo, que foi derramado no Pentecostes, está com a igreja até hoje, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. O ministério do Espírito Santo, primeiramente, é convencer-nos do nosso pecado. O Espírito Santo, ele vem nos dizer que somos pecadores. É fundamental pregarmos que somos pecadores, convicção de pecado, porque esse é o trabalho do Espírito Santo. E quando nós falamos disso, nós estamos de acordo com o ministério do Espírito Santo. Não é ministério do Espírito Santo vir dar bens para ninguém. Não é ministério do Espírito Santo vir massagear o ego de ninguém. O ministério do Espírito Santo é nos convencer do nosso pecado. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 16, se não me falha a memória, quando ele fala do Espírito Santo, ele diz que o Espírito Santo intercede por nós junto a Deus com gemidos inexprimíveis. E se nós entendemos que o ministério do Espírito Santo, em primeiro lugar, é convencer o homem do seu pecado, quer dizer que ele está intercedendo porque somos pecadores. O Espírito Santo não está gemendo com gemidos inexprimíveis diante de Deus Pai, porque somos bons. O Espírito Santo não está dizendo assim: Deus, tem misericórdia do fulano Beltrano, ele dá tanta cesta básica. Tem misericórdia do Beltrano, ele é um trabalhador tão honesto, é um pai, um marido tão cuidadoso, olha como ele sofre quando a filha fica doente. Não. O Espírito Santo, ele está convencendo o homem do pecado. O Espírito Santo atua nas nossas vidas, nos mostrando como impuro nós somos diante de Deus. É fundamental pregarmos sobre convicção de pecado. É fundamental para mim e para você dizer um para o outro assim: você é pecador. É fundamental. É fundamental, principalmente em nossos dias, que preguemos sobre pecado. Mas em segundo lugar, a convicção de pecado é uma doutrina histórica. Ela é uma doutrina fundamentalmente bíblica. E a igreja nunca deixou, a igreja verdadeira do Senhor. Não, a igreja se corrompeu. Não, a igreja fiel nunca se corrompeu. Cristo sempre direcionou ela em todos os lugares. A igreja, os fiéis, aqueles que temeram a Deus, eles nunca deixaram de pregar que o pecado é real e que é o mal da humanidade. Desde o século I, com os apóstolos, eu convido você a analisar os apóstolos. Mas no século I, a igreja enfrentou duas principais heresias, são as mais conhecidas. Deve ter enfrentado outras heresias que nós não sabemos ainda. Provavelmente descobriremos com as descobertas que se fizerem de textos antigos.
Mas a igreja apostólica enfrentou, por exemplo, o apóstolo Paulo, que ensinou que talvez é o campeão da ortodoxia quando nós falamos do pecado herdado. Paulo é o que mais é citado e utilizado. Quando nós falamos que o homem é pecador, nós usamos Paulo como referência, não é assim? Mas Paulo enfrentou os judaizantes no primeiro século. Haja vista lembrar das cartas da carta aos Gálatas. E os judaizantes desceram às igrejas da Galácia e diziam assim: vocês precisam guardar a lei, vocês precisam cumprir os ritos da lei, caso contrário vocês não serão discípulos. Paulo então escreve a epístola aos Gálatas dizendo: não, o evangelho não é isso não. Não. A epístola aos Gálatas vem dizer: não, o evangelho é o evangelho da graça. Se alguém ensinar outro evangelho além do que eu tenho posto, seja anátema. Se alguém ensina outro meio de salvação, que não pela graça em Cristo Jesus, seja anátema. Os judaizantes diziam: não, você tem que guardar a lei. Então ele falava assim: você tem que guardar a lei, então você tem que guardar tudo. E como você é pecador, você não consegue guardar toda a lei, você está debaixo de maldição. Por isso que você precisa confiar na graça de Cristo. Por isso você precisa morrer em Cristo, assim como eu morri. Estou crucificado com Cristo, ele diz. Eles acreditavam que se o homem guardasse a lei, ele se justificava. Isso é comum hoje ainda. Fazer boas obras, não. Nós somos salvos pela confiança, pela fé em Cristo. Pela fé naquilo que Ele é e no que Ele fez. Não é por mérito, é pela graça de Cristo. Mas havia outra heresia que a igreja teve que lidar no primeiro século. A heresia dos gnósticos. E os estudiosos identificam ali um primeiro gnosticismo nas cartas do apóstolo João, na primeira carta. Ora, por que o apóstolo João tem que escrever no primeiro capítulo, no versículo 8? Quando ele diz assim: se dissermos, olha a convicção de pecado aí, se dissermos que não temos pecados, somos mentirosos. João dizendo. Por que João escreve esse texto no primeiro século, provavelmente no ano 90, no ano 80? Porque os gnósticos diziam o seguinte: existe o mal e o bem. A matéria é intrinsecamente má. E os puros, aqueles que alcançam a iluminação do conhecimento, esses não têm pecado. Esses chegaram num nível tão elevado no conhecimento que eles já são salvos. Então, por isso a gnose, daí o gnosticismo. Por isso eles cultivavam um apego terrível pela filosofia grega, pela iluminação do entendimento, daí gnosticismo. E aqueles que já estavam iluminados, eles diziam: esses são os mestres da luz, não tem pecado. Mas o apóstolo João, sabiamente, e o gnosticismo não é à toa que surgiu lá pelos lados de Éfeso, onde João provavelmente era o pastor de Éfeso. Mas João diz: não. Todos pecamos. E a heresia deles era tão terrível que no capítulo 4, João chega a dizer assim: quem é o anticristo? Senão aquele que não confessa que Jesus veio em carne. Porque eles entendiam que a matéria era puramente pecaminosa, Jesus não poderia não poderia ter um corpo, porque o corpo era mau. Mas a Escritura diz ao contrário, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O escritor aos Hebreus diz assim: aquele que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus, ensinando para os judeus, dizia: quem de vocês me convence de pecado? Não é assim? A igreja sempre pregou contra o pecado. Quero destacar também em Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo falando
E ali descreve, entendem que é o próprio Paulo falando da sua experiência de santificação. Outros entendem que é Paulo descrevendo como seria um homem tentando se justificar pelas obras da lei. Em Romanos capítulo 7 é dramático, porque o bem que eu quero, diz lá Paulo, se é ele mesmo ou se é alguém que ele imagina, ele diz: o bem que quero esse não faço, mas o mal que não quero esse faço. E no final ele acaba exclamando: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Não é assim? Paulo sabia por experiência, por vida, de que havia um mal nele, que ele não poderia controlar. Ele tinha convicção de quem ele era, de quem é o ser humano em si. Ele é pecador. Andando um pouco mais, nos séculos IV e V, um episódio bastante famoso na história do cristianismo, que é a história de Agostinho de Hipona e o debate com Pelágio e também com os maniqueístas. Os maniqueístas também acreditavam num dualismo, em que a matéria era má e que, inclusive entre os mestres maniqueístas, entre aqueles que ensinaram Agostinho, que ele foi um tempo dessa seita, haviam os iluminados, que aqueles lá já eram considerados como os puros, aqueles já tinham chegado no nível exemplar, eles já estavam em glória andando na terra. E Agostinho teve que enfrentar esses homens, ensinando, pregando que todo ser humano é pecador, que o mal não está fora. Agostinho dizia: o mal está dentro. Quando Agostinho lida com Pelágio, e a polêmica é a situação, porque parece que Pelágio ensinava que se uma criança nasce, um homem nasce ali, e ele vive a vida inteira, e ele pratica a lei de Deus ou a lei natural, ele está salvo. Então essa afirmação significa que se o ser humano praticar as virtudes, ele não precisa de Salvador. Se ele não precisa de Salvador, ele não é pecador. Se ele não é pecador, o texto bíblico mentiu: todos não pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não é assim? Mas como Agostinho respondeu? Usando principalmente os textos de Paulo: não. Todos pecaram. Ninguém é salvo se nascer e nunca nem chorar ao amamentar-se no seio da mãe. Imagine uma criança que ela nasceu, ela se amamenta delicadamente, ela é uma maravilha de bebê, nunca chora à noite, nunca incomoda os pais à madrugada. Imagina que ele brinca com os carrinhos, ele nunca tem inveja dos brinquedos dos companheirinhos. Ele vai para a creche, para a escola, nunca brigou, deu um exemplo. É tão bom que a professora pega ele como exemplo para os alunos para mostrar. Imagina que esse homem cresce, casa, é o melhor marido. Imagina que ele é o melhor provedor, ele é um erudito, ele é o maior conhecedor. Ele é um santo anjo encarnado. Agostinho diz: não, isso não existe. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ele pode ser o homem mais reto, pode andar de maneira mais justa possível. O mal está dentro dele. É daí que vem o pecado herdado. É daí que Agostinho, usando os textos de Romanos 3, 23, de Romanos 5, versículo 12, quando Paulo irá dizer assim que como por um homem entrou a morte no mundo, assim também o pecado no mundo, e o pecado trouxe a morte, assim a morte passou a todos, por isso que todos pecaram. Não é questão não, eu não entendo assim, não é questão de entender, isso não precisa de interpretação, é afirmação do texto. Tem texto na Bíblia que você interpreta que é difícil, mas tem texto na Bíblia que é simplesmente descritivo, apresentativo. Quando você lê um anúncio lá, cuidado, você não precisa interpretar a palavra cuidado, alerta. Você sabe que isso quer dizer perigo.
Quando o texto bíblico é tão nítido assim, ele está dizendo uma verdade, você crê e aceita o texto, ou você não crê e o texto não significa nada para você. Ou você inventa interpretações das mais estranhas possíveis para poder coadunar o seu modo de pensar com o texto sagrado. Mas a igreja teve que lidar. Imagina se uma doutrina como essa prospera. Imagina que tipo de cristianismo nós teríamos hoje. Teríamos moralismo. Já não basta a falsa religiosidade que nós temos muitas vezes. Teríamos falsos cristãos. E a graça do Senhor, o evangelho de Jesus Cristo, de graça, a salvação pela fé, estaria totalmente perdida e alheia. Mas andando um pouco mais adiante, no século XVI, vocês sabem que a reforma protestante, o estopim da reforma foi quando Lutero escreveu as 95 teses na porta do castelo de Wittenberg, da igreja de Wittenberg. E vocês sabem que a causa principal eram as indulgências do romanismo. E a indulgência, com tanta controvérsia sobre essa prática romana, a indulgência é por causa do purgatório. Então, dependendo do seu nível de pecado, se você teve uma vida totalmente devassa, você vai ter milhões no purgatório. Se você teve uma vida mais ou menos, você foi um bom marido, um exemplo de pessoa, você vai ter alguns anos no purgatório. Mas existe aí um plus. Você pode assinar aqui o combo. Você pode comprar uma indulgência aqui, dada pelo Papa Leão X, que era o Papa nos dias de Lutero. E aquela indulgência lá que o Johann Tetzel pregava lá nas margens da Saxônia, que foi a causa da reforma protestante, era exatamente isso. A ponto de que afirmavam-se os vendedores de indulgências que quando a moeda tilintintar no fundo do ofertório, a alma sairá voando do purgatório. Cria até asa a alma. Talvez seja daí essas lendas de crentes alados. A besteira total. Então, veja que a reforma protestante lidou com isso. Obviamente isso foi só o começo. Depois eles foram amadurecendo o texto, mas o que a reforma resgatou principalmente? As bases doutrinárias da nossa fé até hoje. Ensinou, por exemplo, assim que todo homem é incapaz de Deus. Ensinou que o homem só pode chegar-se a Deus se Deus o resgatá-lo. E eu vou inclusive mencionar aqui de maneira rápida e sair desse tópico. No século XVI, em 1524, Erasmo de Roterdã, talvez o maior filósofo que já existiu hoje. Eu já li alguns escritos de Erasmo e dá para notar, eu que sou leigo no assunto, dá para notar a capacidade dele. É uma mente extraordinária. E ele escreveu um tratado sobre a liberdade da vontade humana. E Erasmo era humanista. E o humanista sempre cultivou boas obras, sempre cultivou a ação humana. Mas do outro lado de Erasmo tinha um grande campeão da fé que era Lutero. E Lutero, quando leu aqueles escritos, ele ficou horrorizado. E Lutero escreveu então um livro contra a tese de Erasmo. Erasmo escreveu A Liberdade da Vontade Humana, do livre-arbítrio. E Lutero escreveu A Escravidão da Vontade. Um dizia, o ser humano é livre. O ser humano faz, Erasmo dizia, o ser humano é chamado a fazer as boas obras e cooperar com a graça de Deus. Lutero dizia, não, o ser humano é salvo e faz boas obras. Lutero dizia, se Deus na sua graça não buscar o ser humano, ele está perdido. Um ponhava as obras humanas em primeiro plano,
o outro colocava a graça de Deus em primeiro plano. Um dizia, o homem é livre, ele aceita, ele faz, ele é capaz. O outro dizia, não, se Deus não for em favor dele, ele está perdido. Daí vem a nossa fé até hoje. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a reforma resgatou. E por que a doutrina fundamental nossa é essa, de que somos salvos pela graça? É por graça, não é por mérito. Por causa do pecado. Por que é por graça? Porque somos pecadores. Porque se Deus nos abandonássemos, estaríamos perdidos. Se Ele nos abandonasse, estaríamos sem qualquer hipótese alguma de alcançá-lo. Ai de nós se Deus não olha para nós e tem misericórdia de nós. Por isso é graça. Por quê? Porque é graça? Porque eu e você somos pecadores. Somos pecadores. E se Deus não decidir se nos resgatar, estaríamos perdidos para sempre. Isso a igreja teve que enfrentar. Toda vez que alguém se levantou dizendo assim, não, o homem é bom, o homem é capaz, o homem só precisa de alguns modelos, ele só precisa de uma ajuda aqui, outra ali, mas ele... Não. O ser humano é mau, o ser humano é pecador. O mal não está fora, não é o ambiente. O ambiente pode até ajudar, mas é dentro mesmo. Dentro. Se não é a graça de Deus segurar, meu irmão, tem animal selvagem em nós. Eu chego a dizer assim que se não é a graça de Deus, nós seríamos pior que os animais. Porque pelo menos os animais têm instintos, nós não teríamos. É só você perceber quando o ser humano comete as atrocidades que comete. Como ele perde a delicadeza, ele perde a sensibilidade. Se não é o Espírito Santo de Deus colocando a ordem nessa terra, há muito tempo já estaríamos perdidos de vez. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E a igreja sempre teve que reafirmar essas doutrinas, que para nós são inegociáveis. Se nós abandonarmos essas doutrinas, nós precisamos abandonar toda a nossa fé cristã. Mas para fechar esse tópico aqui, hoje é necessário que nós preguemos sobre o pecado. Por favor, tenham discernimento. Tenham discernimento. Outro dia eu abri um vídeo, e o pregador, a primeira coisa que ele fez a olhar para os ouvintes foi: lindo, linda. Eu dei risada. Eu, quando vou num culto, eu não quero ouvir que eu sou lindo. Em primeiro lugar, que eu não me considero lindo. E nem preciso disso. Então já é mentira, eu acho. Mas não precisamos. Os pregadores de hoje, como Leonard Ravenhill dizia, em vez deles serem pescadores de homens, eles estão pescando o elogio deles. Nunca vi. Não pode ser assim. Que adianta você ir num velório com uma mensagem dessa? Vai lá no Atia, vai lá na Interplan. Vai lá na Interplan quando estão enterrando um cadáver lá. Fala lá para eles, lindos, lindos. Não, ninguém ali quer ouvir que é lindo ou feio. Quer ouvir assim, a esperança após a morte. Não é assim? Ninguém quer. Não quer. Você não saiu da sua casa para vir receber elogio meu. Se veio para receber, está muito errado. Eu não quero elogio seu. Eu quero ir para o céu com você. Eu creio ser salvo e quero compartilhar da minha salvação com vocês. Nós precisamos nos livrar do buraco juntos, não é assim? Se você estiver caindo, eu te dou a minha mão. Se me ver cair, por favor, me ajude. Me desperta, não deixa não. Mas ninguém precisa de bajulação. Não quer. Até as próprias pessoas que ouvem esses tipos de mensagem, elas estão saturadas.
Eu escuto as pessoas, muitas vezes por causa da pregação do Evangelho no canal, irmãos que entram de longe em contato comigo. Falam assim, irmão, pastor, às vezes, irmão, como é bom ouvir que eu sou pecador. É assim que as pessoas falam. Pensa bem, o irmão cansado, saiu do trabalho, ele foi num culto. Às vezes ele está atordoado na sua cabeça, muito trabalho, muita fadiga. Ele está saturado dos jornais, ele está saturado de tristeza, ele está saturado com briga. Às vezes ele acabou de cometer um pecado sério e quer ir para o culto. Às vezes o Espírito Santo está convencendo ele ali. Aí ele chega no culto e o pregador diz que ele é lindo. Deus te ama, tem um plano maravilhoso na tua vida. Não é assim. A palavra de Deus tem consolo? Tem. E nós pregamos consolo também. Mas não adianta pregarmos o consolo sem mostrarmos a ferida. Não presta um médico que diagnostica uma aspirina para alguém com câncer. Serve de quê? É igual o cristianismo. Você não terá consciência do tamanho do Senhor Jesus, o Salvador, se você não tiver consciência tamanha do horror que é o seu estado e o meu de pecador. Só precisa de socorro quem está em apuros. Está ali o pastor Marcos, policial aposentado, e o Mateus é policial hoje, na ativa, né? Quem que liga para eles? Eu estou lá na minha casa, tranquilo, vou ligar para eles. Fazer eles perderem o tempo deles, perder o meu tempo? Não. Agora se entra um bandido lá, não é? A mesma coisa é o pecador. Se você não entende quão miserável você é, como Isaías, quando contemplou Deus, e disse, ai de mim, estou perdido. Se você não tem convicção do quão mal é o seu pecado, você não vai enxergar a grandeza do Senhor Jesus, do que Ele é para nós. Porque é mal. O nosso pecado é mal. É tremendamente. A maior grandeza que houver na matemática pode atribuir ao pecado. É isso. Nós somos pecadores. E precisamos pregar urgentemente convicção de pecado. Mas eu quero ir para um terceiro ponto. O que é convicção de pecado? Eu fiz esses tópicos para vocês entenderem como é fundamental essa doutrina. A convicção de pecado é a certeza firme, convicta, de que nasci em pecado e que pratico o pecado. As duas coisas estão associadas. Pratico porque nasci assim. Não se separam. A raiz do pecado já está em nós desde que nascemos. E é isso que Davi diz no versículo 5 do texto que lemos, do Salmo 51. Em iniquidade eu fui formado e em pecados me concebeu minha mãe. Davi estava contemplando o seu pecado prático, mas Deus trouxe à memória qual que era a sua origem. Ele já veio originalmente em pecado. Daí o pecado original, o pecado herdado. Convicção de pecado é você ter certeza de que você é pecador. Você carrega em você o vírus do pecado. Você tem essa gênese desde cedo. Você já nasceu assim, eu nasci assim, nós nascemos assim. E diante desse texto que nós lemos, nós encontramos algumas verdades que nos ajudam e nos trazem algumas orientações. Porque o que ter essa convicção do meu próprio pecado, estar firme de que sou pecador, o que nos leva ao que essa certeza nos conduz? Eu elenquei alguns pontos aqui. Em primeiro lugar, ter convicção de pecado é ver Deus de forma nítida, mais clara.
Quando o Espírito Santo, e é o Espírito Santo que nos convence do nosso pecado, quando o Espírito Santo nos convence do pecado, nós contemplamos Deus de maneira mais nítida. E veja que Davi, no versículo de número 4, veja o que ele diz: contra ti, Senhor, contra ti pequei, fiz o que é mal aos teus olhos, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Ao ter certeza do seu pecado, ao confessar o seu pecado, Davi encontra-se diante da pessoa de Deus. Ele vê Deus de forma clara. A sensação é que Deus estava olhando para Davi. A sensação é que, ao sentir o seu pecado, ao mesmo tempo ele sentia que Deus estava vendo ele. E ao ver o tamanho do seu pecado, ele vê Deus nitidamente o quanto ele é justo. O quanto Deus é justo. Parece uma coisa estranha. Parece uma coisa difícil de entender, mas é isso que o texto parece nos dizer. Que Davi só teve uma visão clara de quem Deus é quando ele teve uma visão clara de quão ruim é o pecado dele. O contexto é de um homem que escondeu seu pecado, não é assim? Em 2 Samuel capítulo 11, quando Davi comete um adultério com Batseba, a esposa de Urias, e depois de cometer o ato de adultério, ele ordena que Urias seja colocado na frente de batalha para que ele morresse. Ou seja, ele cometeu um adultério e um assassinato. E esse pecado ficou guardado, porque o menino que morreu depois do fruto do pecado, da relação ilícita, o menino já tinha 1 ano, não é? Ou pelo menos imaginamos assim. Então ele escondeu o pecado, até que o profeta foi até ele. E o salmo aqui, todos cremos, acreditamos assim, que foi escrito quando o Natan repreendeu ele e ele se arrependeu. Então entendemos o seguinte: quando Davi estava lá fazendo o seu pecado, fez tudo bem, escondeu, Deus estava lá, estava tudo seguindo normal. Ele era o rei, os cultos estavam acontecendo no templo, estava tudo bem. Mas quando ele contemplou o seu pecado, parece que ele conseguiu ver Deus mais de perto. É estranho. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Quando os seus pecados te doerem na alma, não pense em você que é um castigo de Deus para você ficar longe. Não pense em você que é um castigo de Deus, uma repreensão de Deus para você se manter longe, se enfiar numa caverna e ficar escondido, não, choramingando. Ao contrário. Com certeza, se tua consciência te dói, se o Espírito Santo traz à memória o seu pecado, é porque Deus está amando você, está trazendo você face a face. Porque Davi, quando peca e contempla o seu pecado, ele vê Deus perto. Quando temos convicção do nosso pecado, nós estamos nos aproximando de Deus. É o Espírito Santo nos atraindo com suas, como diz o profeta Jeremias, atraíste-nos a ti com cordas de amores. É isso. Pequei contra ti, Senhor, somente contra ti. Lembra-nos agora de uma passagem maravilhosa. Em Lucas capítulo 15, versículo 18. Vocês lembram desse texto aqui? Aqui Davi está dizendo assim: pequei contra ti, Senhor. Em Lucas capítulo 18 é o filho pródigo arrependido. Talvez é o texto mais sublime que fala do amor de um pai. E no caso, Deus que é o pai. Quando o filho volta arrependido, ele não diz assim: Senhor, pequei contra meus irmãos. Mas ele vê o pai e diz assim: pequei contra ti, pai. É a mesma fala de Davi: Senhor, somente contra ti pequei. Quando ele volta arrependido, convicto do seu pecado, o pai está lá para recebê-lo.
A maneira que o Espírito Santo traz um pecador para Deus, para a face de Deus, a maneira que o Espírito Santo traz um filho pródigo de volta para os braços do Pai, é convencendo do seu pecado. A convicção do pecado leva-nos para Deus, leva-nos a vê-lo face a face. Em segundo lugar, ter convicção de pecado é a certeza, é a ciência de que não há nada, e nada aqui, por favor, pode colocar ênfase aqui, não há nada que possamos fazer que possa apagar os nossos pecados. Eu estava lendo aqui, meditando nesse ponto aqui e chorando. Meu Deus, que coisa tremenda por trás do texto sagrado. Ainda tem gente que não quer pregar a Bíblia. Meu Deus, falta tempo para pregar a Bíblia. Se a gente ficar 24 horas pregando a Bíblia aqui, não dá, né? Mas veja que Davi, ele está numa situação difícil. E ele sabe de todo o trabalho. Você acha que Davi não conhecia a lei de Moisés? Conhecia. Quando você lê os Salmos, a maioria deles atribui-se a Davi, e você vê muitas citações ou referências à lei. Então somos levados à convicção de que ele conhecia muito bem a lei de Moisés. E ele sabia, por exemplo, de Levítico. Ele sabia que quando pecasse havia uma espécie de culto para expiar a culpa, não era assim? E você vê o que Davi escreve nos versículos 16 e 17. Isso é muito interessante, porque ele diz assim, ó, sacrifícios e holocaustos tu não se agradas, senão eu os daria. Davi foi levado a contemplar o seu pecado e ver a miséria do seu pecado e até convicção do seu pecado, que naquele momento ele chegou à conclusão, ele teve a iluminação do Espírito Santo de que aqueles sacrifícios eram meras sombras do que Cristo faria depois. E ele diz, sacrifícios agora não são suficientes, é isso que ele está dizendo aqui. Não adianta agora. Senão eu te daria. Se oferecer novilho agora, eu sou o rei de Israel, eu tenho novilhos, eu tenho fazendas nas minhas mãos, eu tenho farinha da melhor aqui para me oferecer oferta de manjar, eu tenho um azeite aqui da melhor oliva possível, mas sacrifícios e holocaustos não te agradam, senão eu te daria. Davi diz aqui. Aplicando para nós, não adianta, irmãos, não adianta nós pecarmos e nós fazermos penitência. Não adianta deixar de comer carne. Não adianta jejuns para pagar pecado. Jejum não paga pecado. Não adianta colocar milho debaixo do joelho, pedra debaixo do joelho. Não adianta fazer romaria, não adianta subir monte, não adianta virar guerreiro de Deus por aí subindo as madrugadas. Não adianta. O que serve para o pecador não é sacrifício humano, não é sangue de touros. Isso aí, diz o escritor aos Hebreus, não apaga a consciência. Não é joelhos humanos, testas enrugadas de tanto orar que apaga nossas transgressões. É Cristo Jesus, Cristo Jesus. É Cristo. A convicção do horror do meu pecado me mostra a você que não há nada que você possa fazer que possa apagar seus pecados. Não adianta. Não. O tratamento entre nós e Deus não é como o nosso. Se você contrair uma dívida, você pode reparar comigo pagando ela, não é? Se eu pegar um dinheiro emprestado de você e eu não pagar no dia certo, como que eu reparo? Pagando no outro dia, não é? Não é assim que funciona com Deus. Foi necessário que Deus enviasse o seu Filho para poder reparar o mal que é o nosso pecado.
Ter convicção de que somos pecadores, meus irmãos, mostra-nos o quão necessário é Cristo para nós. E que sem Ele nós estamos perdidos. Sacrifícios e holocaustos não te agradam, senão eu os daria. Davi declara. Um terceiro ponto, na aplicação dessa palavra, a convicção de pecado produz humilhação. Se você preferir, humildade. É que geralmente quem é humilhado é humilde. E quem é humilde geralmente é humilhado. Tem um jogo de palavras. São coisas bem parecidas. Não se trata de comportamento, se trata de estado de vida. E veja que Davi estava humilhado. Davi estava numa situação desesperadora. Desesperadora, essa é a palavra. Não é um salmo simples que você lê e de maneira rápida ali, tem um entendimento intelectual ali, não. Se você aprofunda no sentimento do texto, você vai notar alguns pontos ali que deixam você chocado, assim, e você traz para si, e quando você vê Davi, um pecador, confessando o pecado dessa forma, e você vê que também é um pecador, e você identifica seus próprios pecados com os pecados de Davi, embora os seus pecados sejam muitas vezes diferentes, você consegue sentir mais o poder da palavra. Porque, veja bem, ele diz algumas coisas assim que são fundamentais para a gente entender como ele estava humilhado. Ele diz assim que o meu pecado está diante de mim. Ele diz que está diante de Deus e ao mesmo tempo ele diz assim, o meu pecado está diante de mim. Ou seja, o pecado de Davi confessado aqui era o adultério com Batseba e era a morte de Urias. Significa que no momento em que Davi estava escrevendo esse salmo e orando, ele estava contemplando ele no ato com Batseba. Você já teve essa experiência de pecador? Que quando você está orando, você lembra exatamente o seu pecado, e é como se você naquele momento estivesse fazendo o pecado, não é? Era como se ele dissesse assim, é como se fosse agora. Ele estava contemplando o seu pecado, ao mesmo tempo em que ele estava diante de Deus, convicto do seu pecado, ele estava se vendo, transgredindo a vontade de Deus ao mesmo tempo. É como se ele estivesse contemplando ali Batseba com ele. É como se ele estivesse ali contemplando Urias morto. Ao tempo que ele orava e confessava a Deus, na sua cabeça estava a consciência assim, você adulterou com Batseba. Você mandou matar Urias. Você é um rei adúltero infiel. Você enganou esse povo o ano inteiro. Você escondeu um adultério e um filho. Você mandou matar um homem justo e fiel. E era assim que ele estava. E quando nós lemos no versículo de número 8, por exemplo, ele diz assim que faze-me ouvir júbilo de alegria. Isso significa que ele estava extremamente triste. E aqui ele coloca mais um dado interessante. Para que gozem os ossos que tu quebraste. Você já quebrou algum osso do seu corpo? Já? Não é fácil, né? Agora, os ossos que tu quebraste. É uma figura de linguagem para mostrar o quanto Davi estava quebrado. O quanto ele estava atirado. O quanto esse homem estava chorando e sem forças. Ele estava jogado. E a sensação que ele descreve aqui, a que melhor ele achou para dizer o quanto ele estava humilhado, derrubado, caído, triste, abatido, desesperado, era que a sensação era que todos os ossos dele estavam quebrados, moído. Ter convicção de pecado, irmãos, leva-nos a humilhar-se perante Deus. Não há espaço para orgulho quando você sabe que você é pecador. Você não consegue se achar mais santo que os outros.
Você não consegue se achar melhor do que os outros. Quando você sabe que você carrega um germe maldito dentro de si e que se não é a graça do Senhor refreando o seu maldito pecado, você vai ser talvez o pior dos homens ou a pior das mulheres. A convicção de pecado nos leva à humildade. E para finalizar, a convicção de pecado produz confiança na graça de Deus. Eu lembro de um hino que nós cantávamos, tem na harpa cristã, deve ter no cantor cristão também. Nem está no esboço aqui, mas me lembrei aqui. A graça de Deus é mais forte do que bem terrestres daqui. Muito lindo. A graça de Deus. Graça é favor imerecido. Ele não me deu o que eu mereci. Ao contrário, Ele me deu o que eu não mereci, o que eu não mereço. Davi confia na graça de Deus. O Espírito Santo que convence o homem do seu pecado é o mesmo que testemunha da graça de Deus no coração pecador. Ele confia. No versículo 17, ele tem a certeza de que sacrifícios e holocaustos não agradam a Deus. Mas ele tem a certeza de que o coração contrito e quebrantado, e ele se direciona não a si, mas a Deus. E ele fala assim: ó Deus, um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Está vendo? Antes ele estava se direcionando a si, de si, falando consigo mesmo, mas ele foi levado à graça de Deus, a confiar na sua graça. E o Espírito Santo lhe revelou naquela hora que Deus não estava desprezando ele. O Espírito Santo, quando nos leva a conhecer nosso pecado, quando nos leva a confessar nosso pecado, é o Espírito Santo que nos leva a entender que Deus nos aceita, assim, pecadores como nós somos. Me aceitou como? Eu não mereço? Sim, Ele nos aceita. Nós não prestamos, nós não somos bons o suficiente. É graça, é por isso que é graça. É por isso que é graça. Esse salmo está repleto de desespero, mas também está repleto de confiança na graça e no perdão de Deus. Eu contei 19 petições aqui. Variando o texto, a interpretação, a tradução, deve ter mais ou menos. Mas eu contei na minha versão 19 petições. Petições de um homem desesperado, de um homem que se sente aterrorizado, mas de um homem que faz 19 petições. Você não faz 19 petições se você não tem confiança que vai ser atendido. Não faz. A convicção de pecado que o Espírito Santo produz em nós nos leva a confiar na graça de Deus. Confie na graça de Deus. Convido os irmãos a orar. Se põe em pé. Senhor, nós te louvamos. Confessamos a ti os nossos pecados, Senhor. Eu sou pecador. Eu sou pecador. Minha casa, Senhor, é uma casa de pecadores. Minha esposa, meus filhos, a sua igreja, o pastor Everson, sua família, essa igreja, Senhor, os pastores, os músicos, os irmãos, cada um de nós é um pecador com um pecado diferente. Mas, Senhor, nos leva a tua graça. Nos leva a ver o Senhor de forma nítida. Nos leva a saber quem somos, para contemplarmos quem é o Senhor e quem é o teu Salvador, Jesus Cristo. Ao mesmo tempo que nos leva, Senhor, o teu Espírito, eu te peço, ao desespero pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados,
eu peço que nos leve também a confiar, assim como Davi, a pedir, confiante no teu amor, assim como o pródigo que não teve receio de abraçar o Senhor quando voltou. Não, cada um de nós, quando voltar, Senhor, haverá o teu bezerro cevado, haverá. O teu Filho Jesus, o Cordeiro, com seu sangue para ser aplicado em nossos pecados. Nos faz a confiar assim, não é por sacrifícios, que não é pelo que muito fazemos ou deixamos de fazer que somos aceitos, mas é pelo teu amado e bendito Filho Jesus Cristo, pelo qual a ti seja a honra, a glória e o louvor para sempre. Amém.